Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Conectar. Esse podcast que existe literalmente pra gente se conectar e também se conectar ali com os nossos convidados que estão aqui semana após semana. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Tamara, sou dona da Guarce Marketing, a sua agência de marketing digital. Então a gente costuma dizer que a gente é uma extensão mesmo da sua empresa. Cria branding, site, captação de conteúdo, gerenciamento de redes sociais, tráfego pago, tudo que você precisar de marketing, a gente vai fazer por você. Então seja muito bem-vindo, já pega sua pipoca aí no seu horário de almoço, já almoça já assistindo a gente e vai comentando ao longo do episódio. Porque hoje, gente, é um episódio muito especial. Uma porque eu conheço essa pessoa de longa data e outra porque é um assunto que eu acho que está cada dia mais sendo pautado ali. E também as empresas precisam olhar mais a fundo nisso. Por quê? A gente vai falar de drones. O mercado de drones vem crescendo muito a cada ano que passa. E o que antes era só uma brincadeira ali pra gente fazer uma captação de imagem da nossa família, a gente tinha ali um drone na nossa casa, hoje em dia isso já virou um negócio. E o convidado que tá aqui hoje, ele vai mostrar que literalmente isso daqui virou um negócio enorme. Então a gente vai falar com o Hugo do Entre Nuvens. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hugo. Muito legal. Chique aqui, gostei. Meu primeiro podcast, tem que falar isso. Tô muito feliz. Boa estreia de podcast. Muito obrigado. Pra você. Tô muito feliz que você aceitou o convite. Com Enfim, certeza. A gente se conhece de longas datas. E aí, desde que eu criei assim o podcast, que eu queria falar sobre empreendedorismo e tal, eu fui buscando pessoas que eu poderia trazer, que eu já conhecia, obviamente, e que tinha esse know-how pra falar, e obviamente a gente conseguir falar algo que fosse agregar também, né, na vida de quem tá assistindo a gente. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, porque foi o que eu falei. O drone, ele era muito visto, tem um drone aqui em casa, e hoje em dia isso é um negócio. Então, quando você começou a trabalhar com o drone, qual foi a sua virada de chave pra você falar, isso daqui é um negócio? Olha, eu comecei a trabalhar com drone da mesma forma que muita gente começa hoje. Eu comecei 10 anos atrás, eu comprei um drone para fazer freela, assim, para ganhar uma grana extra. Eu tinha um trabalho CLT, eu era videomaker, mas eu sempre pirei muito em tecnologia. Então eu era aquele cara que vai lançar a GoPro nova, meu Deus, o que vai acontecer de novo? Como é que vai ter, não sei o que, a nova câmera da Sony, não sei o que. Então eu sempre pirei muito em criação audiovisual. Porque você veio câmera. Do audiovisual, né? Exatamente, eu sou formado. E aí eu fui para esse lado de criação, de direção de fotografia, de videomaker, edição também, foi meio que uma consequência, mas a minha paixão sempre foi captação, sabe, de registrar momentos ali em vídeo. E aí, quando começaram a lançar os drones, eu comecei a olhar assim, falei, interessante e tal, mas aí no começo era muito um Lego, assim, você tinha que ter um drone, depois comprar uma GoPro e um suporte da GoPro. Tá. Eu sempre gostei muito de uma zona de conforto, assim, eu não sou um cara raiz, assim, de ter uma solda e montar, criar meu equipamento próprio. Aí quando teve o primeiro drone, que ele já tinha câmera embutida, que era o DJI Phantom 3, 2015, que a gente tá falando, eu falei, cara, é isso. Porque é uma câmera que voa. Isso pra mim, como um diretor de fotografia, audiovisual, criador de vídeo, tudo, era uma coisa e ainda eu acho que é o que me motiva sempre, é uma possibilidade infinita de você criar. Cara, é uma câmera que voa, você bota ela onde você quiser. Sim. Então isso explodiu minha cabeça e eu comprei o meu primeiro drone e aí pra fazer freela. Começou assim, sabe? Eu tenho uma grana extra e acho que tá muito relacionado ao sonho de voar também. De certa forma você realiza isso, sabe? É verdade. Você pode estar em qualquer lugar, né? Exatamente. Literalmente. E aí, quando que isso você falou, nossa, vai ser um negócio, é um negócio que eu preciso investir, tá crescendo? Olha, eu acho que eu sempre tive não sei se é instinto, mas quando eu criei, eu falei, vou criar uma página no Facebook. Na época era o meio de comunicação principal. E eu falei, boto Hugo drone Hugo, mas eu já quis desde o início ter algo que fosse maior do que eu, sabe? Então aí, pensando coisa, me veio o nome Entre Nuvens. Que é maravilhoso. Você gosta de falar muito de marca, né? Eu amo esse nome e geralmente recebo um feedback muito positivo dele também. E eu falei, cara, Entre Nuvens, é super conceitual e tal, vou registrar, já registrei desde lá de trás. E aí eu comecei a criar essa página, postava uns vídeos, fechava uns freelas e tudo mais. Mas aí deu 2018, mais ou menos, eu vi que eu tinha muita imagem no meu HD parada. Porque eu viajava também, mas eu voava muito por hobby, assim, também. Voava muito em São Paulo, eu sou de Cabo Frio, né, região dos Lagos do Rio, tenho família lá, então vou muito pra lá. Então tinha muita imagem
da minha cidade, que eu moro ainda, e dos lugares que eu ia. Uhum. E eu falei, cara, eu com certeza não sou uma exceção. Todo piloto de drone com certeza tem muita imagem. Só que essa imagem está guardada. E como eu sou do audiovisual, eu sei que essa imagem tem um valor. Pô, a gente está falando de um negócio que antigamente era helicóptero fazia, sei lá, Sim. 40 mil reais uma diária. Era uma coisa muito para novela. Totalmente. E então eu vi que tinha um valor ali. Falei, pô, vou criar uma plataforma para juntar tudo. Na época a gente tinha uns 80 mil pilotos de drone cadastrados na ANAC. Hoje são mais de 200, se eu não me engano. Então você já tinha muita gente, sabe? E acertei até certo ponto, assim, essa tese, ela se provou, sabe? Nossa, você falou da ANAC, precisa ter licença para você voar um drone profissional, obviamente, né? A gente não tá falando de qualquer drone, mas como que funcionam essas regulamentações? Mesmo que não é profissional, o voo que ele é um voo que eles chamam de recreativo, ele é um voo extremamente restrito. Tá. Então, mesmo, eu não quero fazer trabalho, cara, tem que ir atrás, tem que pesquisar. Inclusive, a gente tem um guia da lei de drones, não sei se posso fazer o jabá aqui, claro, mas a gente tem pode fazer seu jabá. Um e-book que ajuda nesse guia, porque realmente é uma coisa que dá pra falar muito sobre, que são muitos detalhes. Mas, basicamente, você tem que ter o registro do piloto, do drone e do seu voo, né? Então, geralmente são esses três pilares que tem. Quando o drone ele é mini, ele é aquele pequenininho, tem alguns benefícios assim, mas também não são tantos. É uma coisa que é super discutível aí no mundo da legislação. E a legislação ela vai mudar agora esse ano. Então, agora no meio do ano a gente vai ter novidade, mas com certeza vai seguir esses 3 pilares de autorizações, com certeza. E aí, como que funciona, assim, super leiga perguntando. Pode mandar. Vocês são uma plataforma, enfim, que reúne ali todas as imagens, etc. Mas dá pra fazer tanta coisa com drone, porque eu vejo que muita empresa ainda fica muito nichada, mas pra que eu vou usar o drone? Mas o drone você pode utilizar pra N coisas, né? Sim. Acredito que vocês utilizem pra campanha publicitária, ou até mesmo fazer alguma ronda ali, alguma coisa de alguma empresa. Pra que se dá, né, o drone, assim? Sim, ele hoje, enfim, são 1000 utilidades. Você tem drone... Desde drone de fotografia, drone de guerra. Os drones mudaram para sempre a história das guerras do mundo. Mas, enfim, não dá para ter tudo nessa vida. Infelizmente, tem esse lado muito ruim. Tem drone agro, você tem drone com câmera térmica para segurança. Você tem uma infinidade. A gente começou a trabalhar com a economia criativa. Então, a gente está falando o quê? De produções audiovisuais, séries, filmes, jornalismo. A gente faz bastante jornalismo. Nosso principal cliente hoje é o UOL. A gente já tem uma parceria de mais de 2 anos. Porque eu acho que chegou num momento onde tem pautas, tem demandas de vídeo, por exemplo, que só fazem sentido se tiver o drone. Engrandece também. Engrandece também. Você tem uma coisa... Tem uma coisa meio status, acho que no início tinha um pouco disso, mas o status tá virando uma commodity, assim, sabe? Fica virando uma coisa obrigatória. O que é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque você cai numa zona de conforto. Então, isso entendeu? Que eu ia te perguntar. Se a gente cai nessa zona de conforto, como que a gente consegue inovar? Como que vocês estão buscando, né? Inovar para não cair a mesma imagem, entendeu? Ser do mesmo. Então... Isso, a gente volta naquela questão do drone poder colocar em qualquer lugar. E aí tem uma fala do Steve Jobs, de 85, não sei se foi ele que falou isso pela primeira vez, talvez não, mas enfim, eu conheci a parte dele. Que sempre que você tem uma tecnologia nova, independente de qual seja, você usa ela emulando a tecnologia anterior. Então, na TV, ele dá o exemplo da TV americana. Quando lançou a TV americana, era literalmente uma câmera filmando um rádio. Entendeu? E eu acho que o drone ele ainda está nesse momento. Eu acho que o drone ele ainda é muito usado como um helicóptero. Entendeu? Entendi. A tecnologia é nova, mas a gente está repetindo o uso de uma tecnologia antiga. Então tem um desafio muito grande, que é um desafio mais de criatividade. Do que a gente consegue fazer de diferencial. Exatamente. Né? A gente pode botar ele em qualquer lugar. Por que a gente está colocando ele lá em cima e fazendo aquele take ele indo para frente? Sabe? Sim. Então, enfim, eu acho que tem muita coisa para explorar e eu acho que é por isso que a gente continua aí, porque é um mercado que o lado criativo... Né? Porque a técnica é muito fácil.
Pra quem tem o costume de jogar videogame, cara, vai subir um drone, ele vai voar com muita facilidade. Ai, gente, eu ia derrubar Entendeu? o drone em 2 segundos. Muita gente derruba também. Tem muito drone que durou um voo. Não sei se você sabe disso. O cara compra na ansiedade de voar, vou fazer meu primeiro voo aqui, eu comprei, não sei o que, quero voar, e vou subir rapidinho na garagem de casa. Na garagem de casa mesmo que ele já bate, já Quantos cai. drones você já derrubou, senhor Hugo? Eu já derrubei... Muitos. Uns 3, pelo menos. Já bateu na parede, bateu em poste, Que não tem caiu jeito, na né? água. Mas é assim. É que o drone, eu percebo que é algo muito recente. Você falou, né, 10 anos atrás. Sim. É muito recente ainda, né? Então Sim, é sim. algo ainda que as empresas estão entendendo como que podem usar e etc. Exato. Até pra não ficar aquela coisa muito quadradinha, sabe? Muito quadrada, essas coisas. Então eu acho que ainda vai, né? vocês estão pegando a crescente do drone, Sim. né? Escalonando o drone junto com vocês. Exatamente. Foi por isso que eu tive a ideia de fazer o nosso marketplace, porque eu vi que no mercado estava muito novo, crescendo muito rápido, e com certeza isso já tinha muitas oportunidades de negócio e trariam outras. E quando você fala de como que a empresa pode usar, eu acho que o ponto inicial assim, é a conexão com os lugares. Então, uma coisa que eu digo, que toda história acontece em algum lugar. Sim. E não tem nada melhor do que um drone para mostrar esse lugar, sabe? Então, eu acho que a gente, enquanto ser humano, se conecta principalmente com outros seres humanos, obviamente, mas também se conecta com os lugares, sabe? Sim. O lugar que Memória a gente mora, afetiva. o lugar que a gente foi. Quando eu comecei a postar os vídeos lá no Facebook, lá atrás, os vídeos de Cabo Frio, Búzios, veio muita gente comentar, ai, que saudade, Não, da e época as que eu imagens morei. ficam assim, maravilhosas. E ficam maravilhosas. Nossa, se você entra nas redes sociais que eu acompanho já há muito tempo, desde quando você criou, é assim, dá desejo de você estar Sim. naquele lugar, sabe? Parece que você se transporta para aquele lugar, assim. E eu não sei, eu sinto que talvez aquelas imagens mais no detalhe, elas não consigam captar tanto essa grandiosidade do lugar, Exato. sabe? Eu acho que o drone traz isso, né? Eu acho que ele mostra a grandiosidade com certeza, mas acho que ele pode mostrar um detalhe também, e talvez seja isso que esteja faltando dentro daquilo que a gente fala da zona de conforto. Uhum. Entendeu? Então você pode ter um take mais próximo, mostrando uma cena específica, uma pessoa isolada, de um ponto de vista alto, e não necessariamente só daquela cidade geral, entendeu? Sim. Isso para várias cenas da cidade ou de um vídeo institucional da empresa. Tem muita coisa baixa que você pode explorar, que ainda não está sendo explorada mais de um ponto de vista novo, porque eu acho que mesmo esse plano mais próximo, ele vai causar um certo desconforto no sentido de chamar a atenção, assim, sabe? Né? Pô, é um ponto de vista que ninguém nunca viu. Tem muito ponto de vista que era impossível de você fazer com helicóptero, com andaime, com grua, seja lá o que for, que não dava pra você fazer. E agora você consegue. Então são tantas possibilidades que acho que a gente vai ficar muitos e muitos anos ainda explorando elas. Avançando nisso, né? E aí, por conta disso, de ainda ser algo novo, mas que ao mesmo tempo, a gente estava conversando até antes de começar aqui a gravação, que hoje em dia, em determinados setores, determinadas ações que a gente vai fazer na nossa empresa, o drone já é algo essencial, precisa ter o drone. Qual que é a sua maior dificuldade nesse início, assim, de drone mesmo, sabe? Falando do negócio. Eu como empresa? Porque é isso, tipo, como tá no começo, né, porque já tem 10 anos, mas assim, ainda é muito difícil para as empresas saberem e entenderem o poder que o drone tem? Você entende o que eu quero dizer? Eu acho que sim, porque tem muito trabalho que o drone é obrigatório, mas tem muito trabalho que ele é a primeira linha a ser cortada do orçamento. Então você tem um orçamento da vídeo. Que são obrigatórios, assim, que você sente que, sempre tem drone ali que enriquece. Eu acho que são esses que têm uma conexão com o lugar. Então, um evento, aonde que é esse evento? Cara, você vai ter que botar um drone para mostrar esse evento. Um institucional, beleza, onde que fica essa empresa? Como que ela se desloca? Onde que ela está posicionada? Tem que ter... Um vídeo institucional, o drone fica tão bonito. Eu não sei por que as empresas não investem mais nisso. E assim, se você for olhar o orçamento todo... É um negocinho a mais só, sabe? Você traz uma ambientalização ali, exato. Que às vezes um foco não e agora você ainda tem o drone interno, porque no começo o drone era com uma coisa externa. Agora com o drone FPV, ele já tem um tempo, mas agora ele está ficando mais acessível, né? Você consegue botar um drone dentro de muito lugar. Então, um vídeo de venda de apartamento, ele tem que ter um drone. Não só para mostrar o prédio do lado de fora, mas agora também para fazer uma tour dentro daquele lugar. Isso vale para qualquer empresa. Quer mostrar a sua empresa?
Bota um drone passeando ali, mostrando todos os lugares. E a imagem fica linda. E a imagem fica linda. E não fica aquela coisa maçante de institucional, porque institucional é um vídeo meio cansativo, né? O funcionário que cruza o braço e sorri pra câmera, ou então tá ali na ação. Fica uma coisa viva, assim, sabe? Não, e eu acho que o drone, ele veio... essa tecnologia, né? Falando de tecnologia, veio para trazer essa inovação, porque é isso, sai daquele institucional que toda empresa está acostumada a fazer. Vamos trazer, eu trabalhando com marketing, muitas vezes eu falo para meus clientes, gente, vamos trazer algo novo, vamos fazer isso daqui para tentar inovar, para, né, tentar sair do óbvio. E eu acho que você consegue trazer muito isso traduzido nas imagens, né? Sim. Eu acho que o institucional, ele é muito... Ele tem numa zona de conforto, ele é pouco autêntico. Acho que o institucional ele é pouco autêntico. Sim. Geralmente o institucional usa um tipo de trilha que é um tim-tim-tim, sabe? Que não existe em lugar nenhum. Ninguém nem sabe que instrumento que é esse, ninguém para pra ouvir essa trilha, mas é uma trilha do institucional, sabe? Alguém criou que é um saco. E foi. Exatamente. E é um vídeo que ele é meio que feito para você rodar na convenção da empresa, que tá todo mundo sentado porque está obrigado a sentado lá e está obrigado olhando pro telão, mas ele não chama uma atenção, assim, Sim, sabe? É verdade. Então ele mostra a verdade da empresa, a história de quem tá ali dentro, sabe? E acho que o drone ajuda a quebrar isso. Mas é isso, ele precisa da história das pessoas. Ele sozinho não vai resolver. Ele é uma baita ferramenta, mas ele não pode ser uma muleta, sabe? Ele vem para agregar as outras imagens que estão sendo criadas ali. E aí, o que a gente faz com essas imagens? Vocês, plataforma, o que a gente faz com isso? Quais imagens? A que você vai botar no seu vídeo ou a que você fez? Não, por exemplo, hoje vocês devem ter milhares e milhares e milhares de imagens. Como que a gente consegue usar isso? Então, hoje a gente tem quase 7.000 imagens já disponíveis para você licenciar ali pela nossa plataforma e praticamente 3.000 pilotos de drone no Brasil inteiro. Então, a gente tem todas as capitais, todos os estados, a gente consegue subir um drone em bastante canto do Brasil. A gente quer, no mínimo, dobrar esses números aí até o final do ano, mas o uso ele é muito, muito amplo, muito amplo. Geralmente, ele rola uma coisa combinada. Então, você tem uma imagem mais geral de uma cidade ou de um lugar específico daquela cidade e uma coisa específica que aí acontece pela contratação do piloto. Mesmo. Mas o licenciamento direto ele é muito rápido, você economiza uma grana porque você não precisa pagar uma diária de um piloto para usar 2 imagens, sabe? Exato. Então você consegue já comprar essa imagem e já ter na sua edição ali, naquele mesmo dia. Você vai ter que arrumar um piloto, ligar ele, ir lá, captar, te mandar a imagem. Cara, eu achei isso sensacional, tá? Porque eu não sabia que dava pra fazer isso. Eu achei que pra eu captar, eu necessariamente teria que contratar um piloto pra ir lá e captar. Não, tem um banco ali que eu consigo ir ali e pegar e... sei lá, eu vou fazer um evento em Cabo Frio, que você falou. Pô, eu sei que tem 300 milhões de imagens de Cabo Frio, entendeu? Eu achei sensacional. Porque a ideia é democratizar, né? Porque você tem um valor de uma diária, que é um valor alto, ou você paga 1, 2 imagens que já dão uma diferença danada no seu vídeo, entendeu? Talvez não vai ser específica ali do lugar que está a sua empresa, mas pode ser que seja também. Mas, enfim, de qualquer forma, já aumenta o valor ali com 2 takes, você já é um início ali para valorizar a produção. Né? E isso é muito legal para aquelas empresas que não sabem que precisam. Exato. Né? Então, querem testar algo novo? Pô, vamos... Né, nesse primeiro momento, vamos pegar esse banco de imagem, aí no segundo momento, se a gente gostar mesmo, achar que enriquece, vamos, aí sim contrata o piloto, né? Porque, enriquece, eu vejo assim, e eu fico, gente, tinha que ser obrigatório ter essas imagens, porque, eu acho que o plano detalhe, quando a gente faz o plano detalhe, ele serve para uma coisa. Quando a gente está em uma gravação, que a gente está gravando essa sala, por exemplo, é para outra coisa. Mas quando você vê com um drone, você já fica, nossa, olha, ele se preocupou em ambientalizar a gente por fora ou por dentro, igual você estava falando do apartamento. Então, você nota que a pessoa que está ali, a empresa, enfim, se preocupa de uma outra forma, né? Exato. Eu acho que é igual, agora você falou, eu lembrei de uma vez que eu tava numa vinícola, assim, passeando, e aí o cara explicou sobre garrafa de vinho. Falou, essa aqui tem um relevo e tudo mais. E aí ele foi dando dicas de como você saber se um vinho é bom se você só tem a garrafa. E aí ele fala muito sobre isso, o cara que investiu para botar um relevo no rótulo, ele também investiu para fazer um vinho. A garrafa, meu sogro diz que tem que ter o culão, né? Que embaixo tem o dedo tem que entrar legal ali. E aí isso também é um outro fator. Então são coisas que você vê
que mesmo que você não tenha ouvido esse conceito, de certa forma você absorve que, opa, peraí, esse aqui já não fez um negócio de qualquer jeito só para fazer. Ele se preocupou em pensar nas pontas, né? Então, provavelmente ele também se preocupa quando ele vai entregar o serviço ou o produto para mim. Total. Né? E tem algum setor que hoje eu acredito que você já deve ter trabalhado com vários setores, né? Sim. Só que tem algum setor que você um dia já trabalhou ou ainda não trabalhou e você fala assim, nossa, ia ser muito legal se investisse nisso, sabe? Porque, por exemplo, a gente tem ali o agro. Nossa, o agro eu acredito que usa drone pra muita coisa. Sim. Você tava comentando de banco, que você fez um trabalho recentemente. Então, já tem uma coisa que às vezes o banco fala, pra que eu vou usar o drone? Mas, até se você quiser comentar que eu acho interessante. Então, porque assim, a partir do momento que eu posso subir um drone em várias cidades, hoje são quase 700 cidades que a gente tem no Brasil. O meu trabalho, se for o exemplo do banco, a gente fez vistoria de telhado de banco agora em dezembro e janeiro, que era uma coisa que não estava no planejamento. Não foi, vou fazer uma vistoria de telhado de banco. Não era esse o foco. Mas me procuraram, falei, óbvio que eu faço, porque o meu trabalho no fim do dia de contratar um piloto para fazer uma vistoria do telhado, para gravar um comercial daquele banco, esse muda um pouquinho, mas no fim do dia nem tanto. Ou para gravar uma reportagem que aconteceu nessa mesma agência de banco, o meu trabalho prático de contato com o piloto, ele é muito parecido. Então, como que eu olho o meu modelo de negócio dessa forma? Porque uma coisa é eu falar com um cliente que cuida de agência bancária, outra coisa é eu falar com um cinema, outra coisa é eu falar com publicidade, com jornalismo. Sim. Então, agora a gente olhou para essa super abertura de possibilidade, né, de uso de drone, e a gente fez uma mudança no nosso modelo de negócio, que é o nosso piloto de drone vai ser o nosso cliente, e os que antes eram clientes, produtoras, empresas de mídia e tudo mais, são os nossos parceiros estratégicos. Então a gente continua precisando muito e cada vez mais desses parceiros. Sim. Mas o nosso cliente é o piloto de drone, seja ele vai fazer um cinema, ele vai fazer uma vistoria, ele vai fazer um institucional. A vivência dele, as dores dele são muito parecidas, independente do que ele vai fazer, entendeu? Sim. E aí, se uma empresa ela tem interesse em contratar um drone, como que a gente faz essa contratação? Como que acontece isso? Contrata o piloto? Você pode contratar o piloto diretamente, mas do nosso modelo, você me contrata e eu me viro com o piloto. No seu modelo. No meu modelo você me contrata e eu me viro com o piloto. Entendeu? Entendi. Mas aí a imagem, etc., tudo com você. Exatamente. Você vai me pedir, você vai me passar uma demanda e eu vou te entregar essa demanda pronta. Você não vai entrar em contato com o piloto, ver a agenda dele, quem que é o piloto, porque a gente dá essa facilidade. Se você quer uma imagem de drone para sua produção, você primeiro tem que conhecer um piloto de drone. Aí você tem que conhecer o trabalho dele, tem que negociar com ele, você tem que, no dia tá ali, aí, rolou, não rolou, deu algum problema? Não, então faz isso, faz aquilo. Tem que receber as imagens, tem as certificações que você falou, tem as autorizações, exatamente, né? Então, como que eu, Tamara, vou ali contratar não faço a mínima ideia. Como que você vai avaliar que o cara é bom ou não é, que é de confiança ou não é? Então, a gente trabalha dessa forma. Você me dá um input, que é uma demanda, e eu te dou um output, que geralmente são arquivos de vídeo ou foto. Legal. A gente simplifica esse processo, entendeu? E aí, já aconteceu, do piloto que a gente contratou desaparecer, a gente tem que ir atrás de outro. O cliente nem soube, que é um problema nosso, entendeu? Então, a gente absorve todo essa produção. Puder não ter problema. Exatamente. Passar o problema para terceiros é maravilhoso. A gente entrega... a gente vende imagem aérea, mas a gente entrega paz no coração da produção. É isso que é a nossa entrega. A gente quer isso. A gente quer um pouquinho de paz. E você sente resistência nas empresas de investir? Você falou, o drone é a primeira coisa que cortam. Sim. Você sente essa resistência ainda? Eu sinto essa resistência ainda. E eu acho que a chave para ela é o criativo ser muito forte. Então é a entrega do piloto não ser o drone lá em cima andando para frente, sabe? Que era o que o helicóptero fazia lá atrás. Tá. Então eu acho que essa percepção de valor que a empresa tem na hora que ela cortou o drone é porque ela não viu tanto valor. Por algum motivo ela não viu tanto valor. Talvez esse motivo seja porque todos os drones que ela vê sempre fazem a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Não é uma coisa super diferencial ali, que é o que ela está buscando. Então, ela vê aquilo como um acessório de luxo e não de
não como algo que vai agregar valor, sabe? É verdade, ainda é um acessório de luxo, né? Depende da visão da empresa. Às vezes é. Quando é um acessório de luxo, a gente, piloto de drone no mercado, tem que olhar e falar, pô, peraí, não é um acessório de luxo. Como vocês fazem pra mudar essa visão? Então, acho que tá muito desse lado criativo e acho que de contar a nossa história de como que é a entrega de drone. Por que o drone ele é, em média, mais caro do que uma câmera normal? Porque o cara do drone ele é o único que ele não tem certeza se ele vai voltar para casa depois daquela gravação com o equipamento dele. Os outros, todo mundo tem. É verdade. A não ser, tem acidente, mas vamos lá, uma câmera no tripé... É verdade. Tem uma chance de cair no chão. Um drone voando tem outra chance, entendeu? É verdade. Então, todo piloto de drone é meio maluco, ou muito maluco, porque é isso, é um risco muito grande que ele corre e ele fez um investimento que é um investimento alto, e aí ele tem que treinar, ou seja, a experiência que ele teve para chegar lá e ter menos chance de derrubar um drone durante um trabalho, foi correndo riscos. Então ele já correu muitos riscos. Ele já bateu o drone, ele já, com certeza, sabe, ele já passou por muita coisa para estar ali. Então não é só essa imagem, sabe? Então acho que contar a história, explicar como que é até o momento que o piloto chegou ali no dia com o drone na mochilinha, o que aconteceu até ele chegar ali, é importante, mas ele também tem que, a missão dele de ser criativo, de viver tudo que ele viveu e chegar na hora e fazer algo realmente diferente. Porque a tecnologia está aí para ele conseguir entregar isso. Ele tem tecnologia para isso, sabe? Não, e é muito legal você trazer isso, porque muita gente ainda não sabe que para você pilotar um drone, você precisa realmente ser igual a gente falou lá no começo, né? Ter as certificações, etc. Então, nem sei se existe essa palavra, mas desbanalizar. Desbanalizar, se não existe, tá aí agora. Tá aí agora, vamos utilizá-la. Talvez conscientizar também. Exato, conscientizar pra... não... É um trabalho mesmo, né? Exato. A pessoa tá ali ganhando o pão de cada dia dela, né? Mas ele é o único que tá naquele ambiente que ele tem uma relação com a aeronáutica. É verdade. Com o órgão militar. Mas ninguém tá relacionado com o órgão militar. O piloto de drone tá. É verdade. É o mais próximo, né? Exatamente. Quando vocês fazem essas imagens aéreas, precisa ter autorização? Sim, a grande maioria precisa ter autorização. A não ser que seja um lugar muito afastado de um heliponto, por exemplo, um aeroporto, e o drone seja um drone bem pequeno, que é a linha mini que o pessoal comenta. Mas nas grandes cidades, 99% tem que ter autorização. E aí, como que você enxerga o cenário desse mercado a curto, médio e longo prazo? Assim? O mercado de uma maneira geral ou de legislação? Não, no mercado de maneira geral mesmo, excluindo a legislação. Eu acho que ele vai precisar se organizar, talvez na marra, assim, porque ele é um mercado que ele é desenfreado, muito difícil de você cuidar de um mercado de drone, mas eu acho que ele é um mercado que ele vai depender da boa vontade tanto dos pilotos quanto dos legisladores. Essa palavra não sei se existe, eu acho que sim. Mas de quem cuida da legislação, porque você tem essa relação delicada de o legislador tem medo que o cara cause um acidente, mas ao mesmo tempo o cara gastou, e aí ele restringe muito o acesso ao espaço aéreo para um cara que gastou 5, 10, 15 mil reais num drone, e será que ele vai deixar de voar? Ele vai fazer esse investimento para deixar o drone guardado? Porque o negócio é muito restrito. Então acho que tem que ter uma boa vontade dos dois de sentar e conversar mesmo, porque é uma coisa muito difícil de você organizar, mas eu acho que o caminho é analisar o histórico, porque lá atrás era uma coisa muito nova, você não tinha um histórico. O mercado funciona assim, já aconteceu isso, então por isso a gente vai fazer tal coisa. Era uma coisa nova, então acho que lá atrás fazia sentido você ter uma coisa mais restrita mesmo, de falar, peraí, vamos com calma, são aeronaves que estão voando sobre as pessoas, perto de casas e tudo mais. Mas se a gente olha para trás, eu pelo menos não sei de nenhum acidente fatal envolvendo uma aeronave tripulada com drone. Infelizmente, você tem acidente fatal envolvendo diversos motivos. Nenhum, ainda não chegou para mim um motivo que seja um drone. Por mais que o drone esteja voando, cara, loucamente aí, sem nenhum controle prático, porque ele é virtualmente impossível. E mesmo assim você não tem
um histórico grave. Uhum. Então, se a gente for analisar os dados, o drone é a aeronave mais segura que já foi inventada na história do planeta Terra, da aviação, de tudo que voa. Entendeu? Até do que não voa, né? Até do que não voa, exatamente. Até do que não voa. Então, acho que isso tem que ser levado em consideração, sabe? E acho que o futuro vai ser isso. Vai precisar desse bom senso, mas ele precisa... E aí tem o lado técnico, né? E o lado criativo, que eu acho que a gente precisa criar coisas novas com o drone, para ele não virar uma só commodity. Mais uma coisa. A gente tem que parar de usar drone como helicóptero. Exatamente. E aí, para finalizar, até faça o seu jabá aí, mas o que você falaria para as empresas que ainda não utilizam o drone, seja para captação de imagens, seja para, enfim, fazer outras coisas, mas o que você falaria a fim de te contratar, para contratar a Entre Nuvens? Eu acho que usar um drone seja no seu conteúdo, porque a gente falou, né, um pouco de institucional, mas não é só isso, né? No conteúdo de uma maneira geral. Uhum. Ele vai ser sempre e para sempre um novo ponto de vista. Entendeu? Então, quando às vezes eu fico olhando para o céu assim, eu falei, cara, você imagina que o drone ele pode ocupar todos esses espaços e cada espaço vai ser um ângulo novo. É único. Uma câmera no chão, ela tem uma limitação. Você pode preencher todos os espaços. Por mais que você tenha uma altura, em algum momento você pode preencher tudo. Sim. O céu você nunca vai preencher. É verdade. Ou mesmo que seja num ambiente fechado. Então, ele traz uma nova perspectiva. E acho que qualquer empresa, por mais consolidada que seja, ela precisa de novas perspectivas, porque o consumidor está saturado de muita coisa. Ele pede isso, né? Exatamente. A gente pede por novas coisas o tempo inteiro, né? Porque são novas coisas que chamam a nossa atenção, né? Então a gente como empresas, né? E aí eu me coloco desse lado também, a gente está brigando por atenção das pessoas. Seja os nossos clientes, ou os parceiros estratégicos, ou as pessoas que vão nos levar a eles. Uhum. E a gente chama a atenção trazendo algo novo. E o drone vai ser sempre uma diferencial, uma entrega, uma possibilidade que vai trazer esse ponto de vista novo. Então é uma coisa que, por mais técnico que seja o drone, hélices, motores, sensores e câmeras, ele vai ser sempre uma coisa conceitual. Então, agregar valor, né? Exatamente, ele agrega valor. Ele é uma coisa técnica, mas que ele tem um conceito muito forte, sabe? Talvez até o lance de voar, sabe? De tirar as pessoas da realidade. Acho que a gente tá um pouco cansado de ficar só com o pé no chão aqui, com a gravidade. A gravidade pesa, né? Sim. Então acho que quando a gente transmite algo leve, essa leveza, essa coisa que voa, as pessoas se conectam e param de alguma forma para falar com a gente, ou para ouvir apenas. E parece que a gente literalmente sai, né? Viaja junto. Exato. Basicamente é isso, né? Passa essa sensação de leveza mesmo. É o sonho de voar, né? O drone, ele realiza o sonho de voar. Que todo mundo tem. Que todo mundo tem. Todo mundo já sonhou. Exatamente. Quem não tem, já teve. Já teve em algum E se diz que momento. não tem é porque, porque tá muito ocupado quando tá trabalhando demais. Tá errado. Tá errado. No fundo, tem uma criança ali guardada sonhando em voar, com certeza. Hugo, muito obrigada. Muito Obrigado obrigada a você, por ter participado. Adorei o papo contigo. E, gente, quem quiser saber mais sobre a empresa do Hugo também, o Entre Nuvens, eu vou deixar todos os meios de contato dele aqui na descrição. Se vocês tiverem alguma dúvida também, ou vai lá nas redes sociais deles, ou comenta aqui na descrição, nos comentários mesmo do vídeo, que a gente sai respondendo todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem com mais episódio novo. É isso. Beijo!